Olá, pessoal! Eu sou a professora Mônica, professora de matemática da Escola Estadual Antônia Guedes Martins. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução ao estudo de funções. Nós vamos falar um pouco a respeito da noção intuitiva de função, a lei e variáveis da função. Também vamos falar um pouco a respeito da dependência e da independência entre variáveis, definição de função e, por fim, nós vamos falar a respeito do conjunto domínio, contradomínio e imagem. Na noção intuitiva de função, a gente tem que observar quando é que existe uma função, certo? Sempre que eu tenho a presença de duas variáveis e uma variável está dependendo da outra, nós percebemos que aí existe uma relação entre uma variável e outra. Então, aí nós podemos ter uma associação entre essas variáveis, certo? Função, no caso, ela é uma regra que associa uma grandeza a outra. Então, se eu tenho mais de uma grandeza, certo? Que estão se relacionando, duas grandezas que estão se relacionando, a função ela é aquela regrinha que faz essa associação de uma função para outra, certo? No nosso exemplo, eu tenho, por exemplo, um quadrado de lado L, certo? Se por acaso eu quiser saber o perímetro dele, nós somamos os quatro lados, não é isso? Então eu tenho que L é a medida do lado, o perímetro é a soma dos quatro lados, certo? E aí nós temos duas variáveis se relacionando, o lado do quadrado e o perímetro do quadrado. E se a gente observar, existe a questão da dependência. Para mim saber o perímetro, eu tenho que saber primeiro quem é o lado. Então, eu tenho que o perímetro está dependendo do lado, daí nós temos uma relação entre essas duas variáveis, certo? Que é exatamente a seguinte: para mim descobrir o perímetro de qualquer quadrado, basta multiplicar por 4 o tamanho do lado do quadrado, certo? Então, nós temos sempre, nesse caso aqui, que P, que é o perímetro, ele está dependendo do lado que é L. Aqui a gente vai relacionar a lei da função com as variáveis da função, certo? No exemplo anterior, nós vimos duas variáveis, que era o perímetro, que estávamos simbolizando por P, e a medida do lado, certo? Então, eu tenho que o perímetro é função da medida L do lado, certo? Aí nós temos a seguinte formulazinha, né? Que neste caso, essa formulazinha, ela é a lei dessa função que está relacionando o lado com o perímetro, certo? E sempre nós temos uma variável que é dependente e outra que é independente. Neste caso, o meu lado, ele vai ser a minha variável independente, porque ele não está dependendo de ninguém. Já o nosso perímetro, ele está dependendo do lado, da medida do lado, para ser determinado. Então, eu tenho que o perímetro ela é a variável dependente, pois ela está dependendo de outra variável. Ok. Dependente e independente, certo? Para simbolizar o nosso exemplo anterior, que nós achamos a seguinte lei, né? Que o perímetro é 4 vezes o lado, eu tenho aqui alguns exemplos. No primeiro, nós temos um quadrado de lado 1 centímetro. No segundo, nós temos um quadrado cujo lado é 1,5 centímetros. E no último, nós temos outro quadrado cujo lado é 2 centímetros, certo? Ou seja, o lado é a variável que está sendo dada, é aquilo que eu tenho, certo?
ela não está dependendo de outros valores para ser determinada. Então, eu tenho que L, o lado neste caso, é a minha variável independente. Ela não está dependendo de ninguém para se obter o seu valor, para se chegar ao seu valor. Já quando o lado do quadrado é 1 centímetro, nós temos que o perímetro vai ser 4, pois 4 vezes 1 dá 4, certo? Então, o perímetro, desse caso, ele está dependendo do lado do quadrado de tamanho 1. No segundo, o perímetro vai ser 6, pois 4 vezes 1,5 dá 6. E, por fim, o nosso perímetro vai ser 8, certo? Porque 4 vezes 2 dá 8. Então, ó, o lado, ele é a variável que está sendo dada, então ela não está dependendo de ninguém, nós dizemos que ela é a variável independente. Já o perímetro, ele está dependendo de quem é o valor do lado, certo? Dependendo do valor do lado, nós obtemos um valor para o perímetro. Então, ele é a variável dependente, porque está dependendo de outra variável, certo? Então, nós temos, como eu já falei, né, que o perímetro depende da medida do lado. Com relação à definição de função, certo? Nós temos que função, de acordo com o nosso livro, o livro que a gente está utilizando, que é o livro de Dante, dados os conjuntos A e B, certo? Uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento de x pertencente a A único elemento de y pertencente a B. Então, como eu estou trabalhando sempre com duas variáveis, certo? Também vou ter dois conjuntos. Um elemento sempre vai estar no primeiro conjunto e o outro elemento sempre vai estar no segundo conjunto, certo? Então, a partir daí, a gente observa isso. Um elemento sempre vai estar pertencente a um conjunto e o outro vai estar no outro conjunto. E aí há uma relação entre esses dois elementos, certo? A notação que a gente usa, esse fzinho de função, nós dizemos que f é uma função de A em B, porque ela entra os elementos que entram são os elementos de A e os elementos que saem são os elementos de B, certo? Então, ela é uma função de A em B, certo? O significado, neste caso, né, dessa notação científica, é que a função f, ela transforma um elemento x de A em um elemento y de B. Ela recebe um elemento que faz parte do conjunto A, passa pela lei da função e gera um elemento que está lá no conjunto B, certo? O diagrama que nós utilizamos sempre é esse, certo? A é o conjunto de onde os elementos estão saindo e B é o conjunto aonde os elementos estão chegando e a função é exatamente essa transição de um conjunto para o outro, certo? Essa representação nós podemos utilizar tanto y igual a f de x, certo? Como apenas f de x igual a lei, certo? Ou y igual a lei. Então, sempre que nós estamos falando de y ou de f de x, o que vem depois da igualdade é exatamente a lei da função, certo? O que está ocorrendo com os números naquela função. Voltando ao nosso exemplo sobre perímetros, certo? Nosso exemplo de perímetros, eu trouxe aqui ele novamente para que a gente entenda essa questão dos dois conjuntos, certo? Eu tenho um primeiro conjunto, onde ele possui alguns lados de quadrados, certo? Lado 1, lado 1,5, lado 2, lado 5, lado 9, são vários. E tem outro conjunto onde estão os perímetros, certo? Os vários perímetros que um quadrado pode ter, dependendo de quem é o seu lado, certo? Esse conjunto aqui, vermelhinho, a gente está chamando ele do conjunto A, que são as possíveis medidas do lado do quadrado. E B contém, entre outros, os valores do perímetro P do quadrado, certo? A nossa leizinha é essa daqui, o perímetro, ele vai ser igual a 4 vezes o lado, certo? Nós temos
a nossa variável independente, que são aquelas que estão no conjunto A, e temos a nossa variável independente, que são aquelas que estão no conjunto, aliás, as variáveis dependentes, que são aquelas que estão no conjunto B, certo? As variáveis independentes são representadas geralmente pela letra X, e as variáveis dependentes são representadas pela letra Y, certo? Geralmente nós representamos sempre com essas letras, elas são padrões. Nós estamos utilizando no exemplo L e P, mas geralmente utilizamos X para a variável independente e Y para a variável dependente. Portanto, a função perímetro ela pode ser escrita da seguinte forma: ó. Tanto y é igual a 4x, ou f de x é igual a 4x. Por fim, nós vamos falar um pouco o que é o conjunto domínio, o contradomínio e o conjunto imagem, certo? O conjunto A, que contém os valores de x, é chamado de domínio da função f, certo? Então, ó, os conjuntos que possuem, o conjunto que possui a variável independente, todo aquele conjunto nós dizemos que é o conjunto domínio, certo? Nesse caso aí, o meu conjunto domínio é o conjunto formado por 1, 2, 3, 4 e 5, que eu tanto posso usar a forma entre chaves, como também através do diagrama, certo? Já o conjunto contradomínio, ele é o conjunto que contém os valores de y, certo? Ou seja, são os possíveis valores que eu posso ter como resposta. Não é que eles sejam as respostas das minhas funções, a relação de um conjunto para o outro, mas é aonde estão as minhas possíveis respostas, certo? Aí, neste caso, nós temos que o nosso contradomínio é o conjunto formado pelos números de 1 a 10, certo? E eu tenho aqui uma lei da função para a gente ver, fazer um exemplo, certo? O que é que essa lei da função está fazendo? Ó? A minha saída, que é o y, ela vai ser sempre 2 vezes o valor de quem está entrando, certo? Que é o meu x. Então, se por acaso o meu x é 1, ele vai passar por essa função, 2 vezes 1 é 2. E assim sucessivamente, né? Quando x é 2, 2 vezes 2, 4. Quando x é 3, 2 vezes 3, 6. Quando x é 4, 2 vezes 4, 8. E por fim, 2 vezes 5, que dá 10, certo? Então, eu tenho aqui que o meu domínio é todo esse conjunto do 1 ao 5, todo o conjunto A. O meu contradomínio é todo o conjunto B, certo? Já a minha imagem, ela é apenas aqueles conjuntos que estão, aqueles números que estão fazendo parte da relação. Nesse caso aí, para mim determinar a imagem, eu olho para o meu conjunto contradomínio e vou pegar aqueles números que estão se relacionando com o x, certo? Que é o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, certo? Então, esse é o meu conjunto imagem, é a minha imagem da função. Essas são as minhas referências, certo? Eu utilizei apenas o livro de Dante, do primeiro ano. Tenham bons estudos, certo? Sempre façam anotações, pausem o slide, pausem o vídeo, certo? Observem o que é que eu estou dizendo para que vocês possam compreender bem o conteúdo e possam realizar a tarefa com sucesso, certo? Tenham bons estudos e até a próxima aula. Tchau!